Boa noite. Que bom poder estar com os irmãos aqui essa noite e também com aqueles que estão assistindo a gente pela internet. A gente quer dar umas boas-vindas a todos os irmãos que nos vê pela internet também, são irmãos queridos. E a gente espera que Deus fale com você essa noite. E para nós aqui, que Deus nos dê um tempo gostoso na presença dEle. É isso que é o desejo da nossa igreja. Nós estamos numa série chamada Reconstruir. Pastor Lisânias vem mostrando aqui todos os pontos e detalhes. Você se lembra o dia que ele pregou aqui para a nossa igreja? Falou que pau que nasce torto não precisa morrer torto. Deus faz aqueles milagres na vida de qualquer pessoa, em qualquer situação, circunstância. Isso tem sido provado para a gente. Hoje nós vamos tocar o tema do perdão. Não é um tema fácil. Esse tema tem muito a ver com verdade. Mas eu queria começar dando um pano de fundo aqui, porque nós vamos falar sobre a vida de José. A vida de José é uma vida que me emociona muito ao falar dele. Uma história muito bonita, de como Deus pode transformar caos em realidade para você viver e aprender da história da sua vida. E eu queria muito que a gente percebesse isso hoje. Nós estamos vivendo momentos em que a família está sendo redefinida. E a família hoje estão dando nome até para a família mosaica, né? Onde você tem vários casamentos das pessoas e aí vem os filhos e vão se agregando, e aí você tem essa família diferente, com diferentes transfundos. Eu e você sabemos que nós nascemos numa família que tem duas culturas ali que se agregam. É o meu pai e minha mãe que vêm de lugares diferentes, se juntam e de repente aquilo eu estou aprendendo a partir reproduzem, e eu estou aprendendo a partir do casamento dos meus pais, valores, princípios, como a vida ela acontece, e isso vai me dando a minha cultura, a minha forma, a minha cosmovisão de ver a família. E aí você pode imaginar, na família que nós estamos falando aqui hoje, na redefinição de família, hoje nós temos várias pessoas que vêm de culturas diferentes, se agregam numa família e aquilo vai crescendo. E aí você vê várias culturas, vários problemas, porque eu fiz uma enquete no Facebook essa semana passada, perguntando para as pessoas se nós assumíssemos que teoricamente existe uma família perfeita, ela sempre, e aí depois ela nunca. E aí foi tanta coisa interessante, porque fica até difícil você falar o que é uma família perfeita, porque não existe. E até para eles colocarem uma frase, o que seria uma família perfeita, que sempre, era difícil. Aí você nota que, se existisse, seria assim, as coisas aconteceriam, todos pensariam iguais, as pessoas não teriam problemas, não haveria conflito. Então, foi muito. Eu quero agradecer a todos aqueles da nossa igreja que participaram dessa enquete, porque me ajudou a perceber que realmente todos nós sentimos que não há uma família perfeita. Se eu estou nela, na minha família, pode ter certeza que ela já é imperfeita. Tantas coisas eu tenho que resolver da minha própria cultura, daquilo que eu aprendi. A gente traz bagagens para dentro da nossa família. E como numa viagem, num avião, você só pode levar 23 quilos. E você traz a bagagem, a esposa traz a bagagem, e você coloca aquelas bagagens juntas, só pode levar 23. Algumas coisas, no casamento, você começa a perceber que tem que ficar de fora. Aí você imagina o que está acontecendo, a dinâmica dos casamentos que estão acontecendo nos dias de hoje, essa bagagem de temas sem solução, relacionados àqueles padrões que haviam antes de entrarmos. E geralmente, quando a gente entra num novo relacionamento,
Você está pensando que aquela pessoa pode ser a solução do seu problema. E não há uma solução tão clara que vai acontecer. Como é que a gente lida com isso tudo? Eu queria mostrar aqui hoje que se nós pudéssemos pensar na família de Jacó, que o pastor Lisane estava, no primeiro domingo dessa série, ele se vestiu de Jacó. E apresentou aqui o personagem Jacó para todos nós. Foi um momento assim muito legal de ver como era, a vida desse homem. Se eu pudesse definir a família de Jacó, ela seria uma família mosaica hoje. Com um agravante, as 4 mulheres que esse homem teve filhos moravam debaixo do mesmo teto. Aí você pode imaginar o tamanho do problema cultural, problemas sem solução que isso dá. Ele teve 12 filhos. 12 filhos de 4 mulheres diferentes. A mulher que Jacó pensava em se casar, não deu na primeira leva. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a segunda, que era a mulher que ele amava. Teve filhos com a primeira, teve 2 filhos com a mulher que ele amava, Raquel, e aí ele tem José e Benjamim, e teve filhos com Bilá, e teve filhos com Zilpa. E essas mulheres todas viviam juntos. E pode ter certeza uma coisa, que o mundo aí fora não entende, é que qualquer pessoa que se deita com uma outra, faz sonhos. Cria uma fantasia e quer realmente que isso aconteça. Ninguém deita com uma outra pessoa de graça. Há uma energia aí que acontece, que as pessoas querem que os seus sonhos sejam realizados. Você pega a história, a Bíblia está cheia de histórias assim. Você toma a história de Ló, você vai ver um homem que perdeu o respeito dentro da sua própria casa. Gênesis 19, 12 a 14, você vai ver isso acontecendo. Ele chega para os seus filhos, vai dizer, vamos sair daqui porque Deus vai destruir esse lugar. E os filhos começam a rir e diz, conta outra. Eles começam a rir como se ele estivesse brincando. Sabe quando você quer falar algo sério e os filhos começam a rir porque não vê respeito? E aí você vê toda uma família se desgringolando. Você pega a vida de Abraão com Sara, você vai ver que Sara, de repente, quer dar uma mãozinha para Deus, já que eles não têm filho, com a idade avançada, então vou dar uma mãozinha para Deus e fala para o marido, deita com a minha serva. Naquela época era assim, a serva podia fazer o que a senhora dela quisesse, então deita com a minha serva. E esse homem vai e deita. E deixa eu te dizer uma coisa, Abraão gostava de uma egípcia. Agar era egípcia. Depois ele tem uma outra esposa quando Sara morre, com o nome Quetura, que era egípcia. E tem filho dessa turma toda. E você sabe o que aconteceu entre Isaac e Ismael? Uma briga tremenda entre os dois e Deus sabia disso. Ismael vai ser como uma besta selvagem diante do seu irmão. E de repente nós temos aí um mundo muçulmano, islâmico, que é exatamente a briga entre irmãos, Ismael e Isaac. Aí você vai vendo outros assuntos, como no caso aí de Isaac nasce Jacó. E você vê a mãe de Jacó dando uma mãozinha para Deus de novo, parece que a coisa vai se reproduzindo, porque os padrões que eu tenho de família, eu observo e quero cumprir esse negócio. É o que eu tenho. É o que eu tenho. E aí você vê Jacó, a sua mãe faz ele dar um jeitinho para Deus, dar uma mãozinha para ele ter a primogenitura no lugar do seu irmão. E você conhece toda a história. Depois dá uma briga danada, Esaú fica querendo matar Jacó e ele sai fugido e tem aqueles sonhos e tal, e esse homem começa então a sua vida. Se você quer os textos sobre essa questão, que ele tinha esses casamentos, 4 mulheres, Lia, Raquel, Bila e Zilpa, que lhe rendeu 12 filhos. Gênesis 35, verso 23,
Aí Rubem, o primogênito, e depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses aí são filhos de Lia. Aí você vai ver no verso 24, José e Benjamim, que eram os filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, que era a serva de Raquel. E aí depois, no verso 26 do capítulo 35, você vai ver Gade e Azer, que eram os filhos de Zilpa, que também era a serva. E um agravante aqui interessante, que eu vi no final do capítulo 35, você vai ver que Rubem, no último verso, os dois últimos versos, você vai ver que Rubem, olha que família desajustada. Rubem, ele se deita com a concubina de Jacó. E Jacó fica quieto. Sabe aquela coisa, eu não quero que faça alarde, porque ele tem uma influência. A influência dele no mercado é legal. Então, mostrar que a família está desajustada era um negócio meio ruim para ele. Ainda mais com a concubina. Isso ficou encoberto. Você vê que no texto, acabou ali. Rubem se deita com a concubina de Jacó. E pronto, acabou o assunto. E aí você vê todo o desenrolar da história de Jacó. Ele tem os seus filhos e ele tinha um favorito. O favorito dele era José. Esse menino, ele nasce da mulher que ele amava. E aí começa toda a trajetória de sofrimento de Jacó, mas também de José. Deixa eu dizer uma coisa para você. Perdão tem muito a ver com verdade. Se você não é verdadeiro, você vai guardar alguns segredos dentro de você, que pode ter certeza, esses segredos vão causar muitas doenças. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos. Isso está em João, capítulo 8, verso 32. Essa verdade é muito importante, mas a verdade dói. Estamos juntos? A verdade dói. Se há uma coisa que eu não quero é falar de mim mesmo. Falar das coisas que estão ruins dentro de mim. Num casamento, isso aqui é muito importante. Falar daquilo que te dói. Quando você fala a verdade, pode ser que ela machuque você mesmo. E essa é uma das razões porque eu não gosto de falar de mim. Eu prefiro omitir. Eu prefiro deixar as coisas de lado. Vamos falar de outros assuntos. E uma vez foi dito por um comentarista que a proporção de doenças que você tem no seu corpo tem a ver muito com os segredos que você guarda no coração. Você pode perceber que quando uma pessoa guarda no coração muitas coisas e não coloca isso para fora, e não busca a reconciliação, isso causa diversas doenças psíquicas, físicas, não é? Isso vai afetar todo o ambiente que você vive. Então é interessante, quando a gente olha aqui a vida de Jacó, você vai ver tudo isso acontecendo. E aí tem muita coisa, você fica com raiva. Quando a verdade não é dita, a verdade aparece. Nós somos teimosos, ficamos amargos, gananciosos, arrogantes, cheios de luxúria, obstinados e também delicados. Esse é o resultado de guardar coisas secretas. Quando eu chego em casa e ponho a cabeça no travesseiro, eu não posso dormir, porque todas aquelas verdades começam a trabalhar dentro de mim e eu não posso colocar para fora. Eu tenho medo de colocar para fora. Hoje você não tem uma família como Jacó, que as mulheres vivem debaixo do mesmo teto, mas você vai ver muita gente que vive com 2, 3 mulheres em secreto. Você vai ver muita gente que faz coisas em secreto. Nosso país hoje, eu estava vendo o Tomás aqui pedindo oração pela nossa nação, eu fico imaginando quanta gente
está preocupado com a segunda-feira. Geralmente, segunda-feira é quando saem as comitivas da Polícia Federal para ir buscar alguém. E a turma começa a ficar preocupada toda segunda-feira. Será que sou eu? Eu queria saber como é que esse povo está dormindo nesses últimos tempos, com tantas ameaças. Mas o pecado é assim. E a gente, percebe essas coisas acontecendo. Então eu queria refletir aqui sobre a vida de José e seus irmãos. Esse menino, ele cresce com 17 anos, diz aí o texto. Ele tem 17 anos e seu pai compra uma túnica muito bonita, manda fazer uma túnica para ele, com muitas cores, e dá para ele. Seu pai tem um sonho: esse menino será o cabeça da nossa família. E aí, aquele favoritismo. E parece que José, como um bom adolescente, eu tenho um filho adolescente, está por aí, e eu sei como é que é um adolescente da idade do meu filho, as perguntas que ele faz, às vezes o vexame que faz o pai e a mãe passar. Um garoto de 17 anos não tem condições de tomar algumas decisões que são decisões de adulto, e o pai contava as coisas para o filho. E mandava o filho fazer supervisão dos seus irmãos. E ele era um cagueta de primeira mão. Você vai ver que de vez em quando o pai fala: teus irmãos estão lá no campo trabalhando, vai lá e faz um relatório de como eles estão se portando. E ele vinha aí e contava. E os meninos trabalhavam lá no campo com roupa de saco. As roupas eram simples, mas José, ele ganhou uma túnica do pai muito bonita e passeava na frente dos outros com aquela túnica. E aí ele vai e começa a ter alguns sonhos. E ele diz para os irmãos: eu tive um sonho. E o meu sonho é o seguinte, que a gente estava colhendo feixe juntos no campo, e os meus feixes eram maiores do que o de vocês. E os feixes de vocês ainda faziam assim, diante de mim, dos meus feixes. Aí o pessoal já estava até aqui com esse tal de Josézinho. E um dia o pai manda esse menino ir até o campo, e eles já estavam preocupados com esse negócio do irmão ser o protegido do pai. Então armam uma cilada para ele e querem matá-lo. Tal ódio, não se conversava mais. Não havia mais diálogo entre José e os seus irmãos. A ideia aqui, irmãos, é que tem coisas que acontecem dentro das famílias, e você sabe disso, as histórias estão aí para provar. Nós temos recentemente tantas histórias de filhos que mataram seus próprios pais aqui no Brasil. Alguns ódios que vão acontecendo por causa de coisas que não são solucionadas, coisas que não são colocadas na mesa, verdades que não são ditas. E o tempo vai passando como se nada tivesse acontecido. Então esses rapazes viram a chance de matar José, tentam matar, e Judá diz: vamos matá-lo, porque ele não merece viver. Mas Rubem, que era o primogênito, ele fala: não precisamos matar. Há um poço aqui no deserto, vamos jogá-lo dentro do poço e deixa ele aí. A ideia de Rubem era passar depois lá e pegar o menino e levar para o seu pai. Não era matá-lo. Mas nisso aparece um grupo de ismaelitas que vem em direção, eram mercadores em direção ao Egito. E eles começam agora a ter um outro plano. Ao invés de matá-lo, vão vender para esse pessoal. E venderam pelo que hoje seriam uns R$300, com desconto bem legal, para levar essa mala chamada José para qualquer lugar e sumir da nossa frente. E de repente esses rapazes vendem o seu irmão e aqueles mercadores levam ele em direção ao Egito e vendem esse menino por uma boa grana para Potifar, que era o chefe da inteligência da polícia secreta do Egito.
Esse homem protegia Faraó, ele tinha o contato político daquela região toda, e de repente esse menino está vivendo dentro do palácio, junto com o Faraó, mas antes disso ele tem uma experiência interessante de tentação. A esposa de Potifar, ela vê a formosura desse menino e quer ter sexo com ele. E ele foge um dia, deixando a roupa na mão dessa mulher, e ela, para sair, porque ficou com a roupa na mão, o que eu vou fazer com isso? E chamou os guardas e disse: esse rapaz tentou me violentar aqui, ele vai para a prisão. Eu queria que você agora parasse um pouquinho para pensar aqui. O sofrimento de um garoto de 17 anos, que é levado em tráfico humano para um lugar que ele não conhece, longe de seu pai que o amava, e ele amava o seu pai. Um menino que agora vai ter que aprender um novo idioma, viver num outro lugar. Um menino que está aprendendo de coisas que ele nunca viveu na vida. De repente, aqueles que deveriam protegê-lo, seus próprios irmãos, são capazes de vendê-lo. Como é que você se sentiria numa situação como essa? Como é que você vê a situação, não é? De repente, de pessoas dentro das nossas próprias famílias, que ao invés de proteger você, de repente te tratou mal. De repente tirou algo de você, algo que você amava, algo que você tinha como algo muito grande. Esse rapaz está vivendo agora num outro lugar, vai viver dentro do palácio, e o resultado disso é que Deus o abençoa. Uma coisa interessante que você vai ver sobre esse rapaz José, está no capítulo 39, no verso 2, diz, e isso aqui eu quero que você guarde bem aí no teu coração: e Deus estava com José. Amém? Deus está contigo? Se você juntar teus cacos, de todos os históricos que você tem de sofrimento, de dor, você vai ver que Deus nunca te desamparou. Se a gente pergunta: puxa, tanto sofrimento na vida desse menino. Mas você tem que perceber uma coisa. Será que Deus não estava lá? Estava. Deus estava quando Rubem disse: deixa ele no poço. Não vamos matá-lo, deixa no poço. Deus estava quando aquele grupo de mercadores ismaelitas estavam passando. E aí eles vendem o menino. Deus estava. Deus estava levando agora ele para a família de Potifar. E dando algumas experiências para que esse rapaz crescesse nos princípios que ele havia aprendido. Deus estava. Deus estava dando para ele agora a chance de se tornar o primeiro ministro do Egito, porque Deus estava com ele e queria preservar a vida, e queria preservar a história, e queria preservar um futuro para mim e para você, aqui, nessa noite, para provar que Deus nunca desampara os seus filhos. Não importa a tua situação, não importa teus erros lá do passado, não importa o que você fez, importa quem você é agora e o que você vai ser daqui a pouco, por causa da iluminação que o Espírito Santo vai trazer à tua vida. É interessante isso aqui. E aí, eles vão embora, o menino cresce, se torna aqui um homem. Já há 20 anos havia passado, ele cresce dentro do Egito e se torna esse primeiro-ministro, vem uma fome tremenda e ele é o homem que vai arranjar a estratégia agricultural para o seu país. E todos os povos afluíam ao Egito para buscar alimento. Jacó está sofrendo com a falta do seu filho. Ele acha que seu filho morreu. Quando os irmãos chegam lá e dizem para o papai: pai, olha aí, tá a roupa do teu filho. Eles haviam matado um cabrito e molharam a túnica bonita que o pai tinha comprado de sangue. Levaram para o pai
e disseram: aí está a túnica do teu filho. Olha o ódio que eles tinham de José. Aqui está a túnica do teu filho. Irmãos, quando a gente vai guardando coisas no nosso coração, a gente não quer nem falar ou de nós mesmos, ou de alguém que deve ter feito alguma coisa contra nós. E aqui estão os irmãos nessa situação. E aí, com essa fome toda, Jacó pede aos filhos: vão até o Egito. E vejam lá se encontram alguma coisa para a gente comer, para que a gente não morra. E eles vão até o Egito, e chega lá, quem os recebe? José. Só que eles não conseguem identificar José. Eles olham assim para ele e José identifica todos eles. São os meus irmãos. E aqui uma coisa interessante, que quando você conhece o teu Deus e sabe que teu Deus está contigo, Ele nunca te desampara, nunca te deixa. Até tuas experiências mais ruins, elas se tornam um aprendizado para a tua vida. Você não é aquele murmurador, você não vai ver em nenhum momento na história de José ele murmurando contra a situação que ele estava vivendo. Você não vai ver em nenhum momento na história de José ele falando contra o seu pai, ou contra a sua mãe, ou contra qualquer pessoa. Ele simplesmente havia decidido no coração em perdoar todos os seus ofensores. E aí você vê que quando ele olha para os seus irmãos, acontece uma química muito legal. Ele está doido para falar com eles. E prepara uma mesa para eles. Imagina para os irmãos: nós vamos comer com o primeiro-ministro. E sentam naquela mesa e comem. Diz o texto que eles se alegraram bastante. Deixa eu dar os textos agora para você, porque é muito importante isso aqui, para você saber. A primeira coisa que vai acontecer quando Deus quer trabalhar na nossa vida é que vai haver confissão de pecados. Amém? Não há como a gente deixar de ser verdadeiro com Deus. Deus não brinca com a gente. Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê lá no fundo. Ele vê aquelas coisas que estão escondidas. As 7 chaves. Que de repente até você esqueceu. Ele vai lá e trabalha aquilo. Por isso que dói. A verdade dói. Porque ela vai fazer você lembrar de coisas que você não quer lembrar. Porque esse é teu Deus. É um Deus que trabalha muito para que você seja feliz. Mas uma vez que isso for resolvido, Deus tira uma carga do teu coração. Capítulo 43, verso 34 de Gênesis, diz: então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. Benjamim era o segundo de Raquel. Ele era o primeiro. E ele dá aqui serviu para o menino aqui 5 vezes mais. E eles festejaram e beberam à vontade. Aqui esse texto, segundo o comentarista, diz que havia muita abundância de alimento, muito para beber e muito para comemorar. E se há uma palavra aqui que você pode traduzir tudo isso, é que havia alegria, eles estavam descontraídos, estavam tendo uma festa muito grande. Eu acho que a festa, aqui eles não estão nem percebendo que daqui a pouco eles vão ter que encarar a verdade da vida deles. Que Deus está preparando aqui uma cena que daqui a pouco a casa cai. Vamos nos alegrar por enquanto. Você já viu, tem pessoas que você olha para elas estão falando, parece que está tudo bem. Como é que você está? Estou na glória, estou na bênção. Maravilhosa a minha vida. E você se anda um pouquinho com elas, você sabe que os problemas são muito grandes. Que aquilo simplesmente é um teatro. Que é uma forma de tentar mostrar para as pessoas que está tudo bem. Não toca. E quando você vai chegando próximo daquilo que é o problema, elas terminam o relacionamento com você. Esses rapazes estão ali na mesa, e aí ele começa a
aqui toda a sua estratégia. Eles celebram e agora a resposta vai ser de José. Irmãos, essa coisa da confissão aqui, esse banquete, ele se torna um momento muito interessante, porque eles têm que voltar para Canaã para dizer para os pais que encontraram a comida, fizeram contato com o primeiro-ministro, comeram com ele, eles estão muito contentes com isso. E José faz o seguinte, pede para o mordomo dele, vai lá, pega uma taça de prata, põe na bolsa do menino Benjamim, escondido, não deixa ninguém ver. E quando eles saírem daqui, no meio do caminho, eu quero que você vá e diga que roubaram uma taça. E eles, vamos ver a reação deles. José está pensando tudo isso, porque ele quer ver até que ponto você ama a Deus e ama o próximo. Ele vai testar os seus irmãos para ver até que ponto eles cresceram, se tornaram homens. São capazes de entender que essa coisa de vida com Deus não tem nada a ver com o que você consegue nesse mundo, mas com a obediência aos princípios, que vai fazer de você uma pessoa com caráter parecido com o do Senhor. E aí eles saem, vão embora no caminho, todos contentes, vamos para casa, vamos falar para o pai, tudo isso que nós vimos aqui e tal, que tivemos no meio desse povo aqui, e eles estão atendendo a nossa fome, vão nos dar alimento. E de repente chega o mordomo e pergunta, escuta, o que aconteceu que levaram a taça de prata? E eles falam, não, conosco não está. E olha, você pode matar aquele de nós que tiver essa taça de prata aqui com a gente. E o mordomo já sabia onde é que estava. Só foi lá e, olha, isso aqui. Ah, como? E aí levaram de volta esses rapazes. Aí começa a questão da confissão. E é interessante que quem se levanta para dizer, eu não sei o que dizer, Deus descobriu a nossa culpa, por favor, deixa o menino ir, porque era o querido do pai, deixa o menino ir, eu fico. Foi Judá, aquele que pensou em matar José. Ele diz, deixa, por favor, que Benjamim vá e eu fico no lugar dele. Se tem alguém aqui que vai morrer, sou eu. E aí José já estava tranquilo. Estava tranquilo para dizer quem ele era. Aí fala para os seus homens, saiam daqui da sala. Aí todos saíram e ele fala para os irmãos, eu sou José, aquele que vocês queriam matar. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Não se recriminem. Deixa eu dar o texto para você, porque senão o couro vai comer aqui depois em cima. Gênesis 44, verso 12. Dá uma olhadinha lá e você vai ver essa coisa do administrador. Começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até o mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. E aí a ideia aqui é, será que os irmãos vão abandonar Benjamim? Como abandonaram ele? Deus está arrumando aqui a situação agora. Nunca o plano aqui de José era a morte de Benjamim. Ele quer saber se vão abandonar Benjamim, como fizeram com ele. Se o tempo agora fez com que esses meninos se tornassem homens. Será que eles mudaram? Ou será que eles permanecem com o mesmo ódio no coração entre eles? E aí então eles dizem para José, no capítulo 44, verso 16, o que diremos a meu senhor? Judá está dizendo isso. Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. E aqui finalmente José, ele tem o que ele estava esperando. E agora ele vai começar a mostrar. Ele vê o arrependimento. Primeiro a confissão. A confissão de um coração que sabe que tem algo
que precisa colocar para fora. Depois vem o arrependimento deles. E aí, José, ele começa a ver isso no capítulo 44, verso 18 ao verso 34. Judá, ele diz, eu quero substituir o meu irmão Benjamim. Olha o que ele diz no verso 33 do capítulo 44. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem, e permite que ele volte com os seus irmãos. Esse foi o teste da lealdade aqui. Você ama seu irmão mais do que você mesmo. Essa é a ideia. Nos velhos tempos, esses meninos poderiam deixar morto qualquer um para escapar ou livrar a sua pele. Agora eles já cresceram, conseguem ver as coisas como são. E olha que interessante, aqui começa toda a trajetória. José, ele sente que está na hora de se identificar. Aí chama seus irmãos e fala, eu sou José, aquele que vocês queriam matar. Mas não fiquem com medo. Não fiquem com medo. E a primeira coisa que ele pergunta, papai está vivo? Eu queria que você parasse aqui para entender alguma coisa. Todo filho, ele quer que seu pai se orgulhe dele. Verdade ou não? Qualquer um de nós aqui fica louco para falar para o pai quando você alcança alguma coisa na vida. Não precisa muito, mas você quer contar para ele. E você quer a aprovação do seu pai. Eu queria dizer para você, papai, teu filho está esperando de você que você o honre naquilo que ele está acertando. Isso é muito, mas muito importante. Esse rapaz, ele tinha um amor muito grande. Quando ele, olha aqui no capítulo 45, verso de 1 a 3, olha o que ele faz. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair todos. Assim que ninguém mais estava presente, quando José se revelou a seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder-lhe. Eu também ficaria. A quem eu pensei que estava morto, de repente se identifica. E agora? O que nós vamos dizer? E aí você vê esse arrependimento acontecendo na vida desses rapazes, e daí para frente as coisas começam a acontecer. E ele fala para os rapazes, no capítulo 45, verso 4, cheguem mais perto. Eu sou José, aquele que vocês venderam no Egito. Você vê, ele não esquece não. Ele quer que eles reconheçam o seu pecado. É interessante isso. As pessoas precisam viver na verdade. Aqui não é, tá legal, tá, foi mal. Não é assim. Nós precisamos tratar as coisas como seres humanos maduros. E José está fazendo com que eles reconheçam o seu pecado. Vocês fizeram isso. Não que ele guardasse qualquer rancor, ele já havia perdoado há muito tempo, mas o que ele quer é que eles reconheçam o que eles fizeram. Eles não tinham palavras. E o pior é quando você tem que voltar para casa e dizer, pai, o José está vivo. Como assim? Jacó deve ter perguntado, como assim? Vocês disseram que ele morreu? Você está entendendo? A questão da verdade, ela vai ter alguns passos aqui para serem tomados. Ela vai afetar, é doloroso esse negócio, porque tem um caminho de restauração para a reconciliação. E eles fizeram isso, mas o pai estava tão animado com a ideia e falou, deixa eu ver meu filho. E José diz, traz ele para a gente.
Ele vai viver aqui pertinho de mim. E o pai depois vem e passa mais 17 anos com José, vivendo essa alegria do retorno da família. E todos eles agora estavam juntos. Você percebeu que quando José falou para eles quem ele era, José abraça todos eles e beija todos eles. E chora, mas chora copiosamente ao ponto de todo o egípcio escutar o choro desse homem, segundo o texto. José estava doido para ter esse reencontro familiar. Não importa o que vocês fizeram, eu quero ter o contato com vocês. E eles perceberam isso e vieram para o Egito. E você vai ver uma coisa interessante. Que não, quando você pega a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1 verso 1 e 2, você vai ver que na genealogia não tem José. Não é interessante isso? Não tem José. Deveria estar José, mas está Judá. Por que Judá? E aí você percebe que Judá foi aquele que quis matá-lo. Judá foi aquele que, depois com crescimento, depois com arrependimento, Judá, ele vai e se coloca no lugar do seu irmão Benjamim, e se tivesse que passar pela morte, ele passaria. Ele tem um arrependimento muito grande. E Judá, ele entra na genealogia de Jesus. Jesus vem da linhagem de Judá. Aliás, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é capaz de se quebrantar. Você vê, queridos, Deus não está aqui buscando nenhum título. Deus não está buscando nada, senão corações quebrantados, dispostos a dizer: Senhor, eu quero ser aquilo que Tu queres. Se você quer felicidade na vida, deixa Deus trabalhar aquilo que só Ele pode. Você não consegue. Pode ter certeza que tudo isso que José consegue fazer, não foi ele. Por trás dele estava o Deus Todo-Poderoso, que queria que essas boas novas chegassem até esse dia de hoje, chegasse até você, para dizer para você que Ele tem um plano maravilhoso, que Ele quer fazer com a tua vida, que só Ele sabe, você não tem ideia, que todos os cacos da tua história, colocados juntos, vai fazer com que a tua vida se torne algo com sentido, maravilhoso, porque Deus quer te usar. Eu queria que você visse um vídeo que eu preparei para você, que fala exatamente do perdão.
Essa menina foi morta ela escreveu no seu diário tudo que esse vídeo mostra para a gente aqui. E uma das frases importantes é que o perdão, ele não muda o teu passado, mas ele pode enobrecer, enriquecer o teu futuro. O perdão, ele faz com que eu e você liberemos não somente nós mesmos, mas liberemos aqueles outros que nos ofenderam. Porque se você tem um juiz, que é Deus, ele faz todo o papel que você não pode fazer. Aliás, você não tem poder para fazer. Em Cristo Jesus, esse que prova o seu grande amor por nós, ao ponto de perdoar todos os pecados e fazer com que eu e você tenhamos a libertação da carga dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos libertar, nos perdoar, nos purificar. E isso é o que Jesus pode fazer por nós aqui essa noite. Eu gostaria, enquanto que nós vamos aqui estar cantando mais uma música, queria fazer aqui um convite para você. Se há alguma coisa aí no teu coração que ainda não foi acertada e você não tem força, você tem sentido, eu não tenho força. Bem-vindo ao clube dos que não têm força, porque eu também não tenho força. E como eu preciso da graça do Senhor, como eu preciso do Espírito de Deus para poder fazer com que as coisas na minha vida comecem a andar. Comecem a andar. Se Deus falou contigo essa noite, eu gostaria de orar com você. Você que tem algo que sabe que só Deus pode solucionar. Aquelas coisas que estão lá no fundo do coração, que eu não consigo nem perceber, mas que fazem parte de um histórico que Deus quer tocar e mudar na nossa vida. Se você quer uma oração nossa, eu quero convidar o pastor que vem aqui à frente também, Tomás, e nós vamos estar orando por você. Pode vir. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Glória a Deus. Eis-me aqui. Respirar e meu viver, que sejam todos na tua vez. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu
Pai, nós queremos agradar ao voltar para casa, a gente quer ver o papai. Quer dizer para ele tudo que nós fizemos. A gente quer que tu te orgulhes, Senhor, da gente. Senhor, ao voltar para casa, que a nossa oração, papai, eu fiz aquilo que estava nos teus sonhos. Eu cumpri aquilo que tu tinhas para mim. Está aqui. Nós podemos preservar a vida da nossa família, da nossa comunidade e do mundo. Porque tu tinhas um coração voltado para Deus e aqui estou eu. Pai, eu quero que tu te orgulhes de mim. Não pelo que eu sou ou que eu tenha, mas porque tu és o amor da minha vida. Ó Deus, aqui estamos, cantando, rendendo nossas vidas, dizendo para ti, eis-me aqui, rendido estou, para que tu faças, Senhor, a tua vontade em nós. Quebra, Senhor, o nosso coração. Deixa a gente ser verdadeiro, para que as cargas que temos levado até aqui possam ser desfeitas, Senhor, e possamos ser carregados por ti como filhos amados. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui à frente. Toma-os, Senhor, em tuas mãos. Tu conheces mais do que eles mesmos o que tu já tens preparado para eles. Obrigado porque tua palavra diz que tu tens sonhos que não são os nossos sonhos. Tu tens vontade que não são as nossas vontades. Pai, nós queremos que tu as faças, as cumpra em nós, para que tu possas se orgulhar da glória que tu vais fazer através de nós. Toma, Senhor, em tuas mãos a nossa igreja. Faz de nós instrumentos para a honra e glória do teu nome, te pedimos. Amém. Amém. Deus te abençoe ricamente. Vamos terminar cantando aqui. Cante com todo o seu coração, porque o Senhor juntou teus cacos e os meus, e nós estamos aqui para olhar para frente com a esperança de que um dia desse nós vamos ver coisas lindas acontecendo. Deus tem surpresas maravilhosas para todos nós, pode ter certeza disso, em nome de Jesus, amém.